Pai, nós oramos, invocamos a manifestação do Senhor aqui neste lugar. Que o Senhor possa nos ensinar. Nós somos transformados pela palavra, revelada em nossos corações. Nós queremos, ó Deus, crescer em revelação e em sabedoria do pleno conhecimento da verdade. Abra os nossos olhos, ministre em nossos corações, dai-nos entendimento, dai-nos revelação. Ó Espírito Santo, queremos crescer em Te conhecer, saber o quão amado nós somos, o quão perdoado nós somos e sabemos da herança que o Senhor tem para nós, como filhos que somos, para que possamos viver e manifestar o Teu reino aqui na terra, em nossas vidas, em tudo que nós intentarmos a fazer, nós possamos ser bem-sucedidos. Eu oro para que o Senhor possa ir muito além das minhas palavras no coração de cada um dos irmãos, em nome de Jesus. Amém? Amém, amém. A palavra que eu vou compartilhar hoje não está aí no esboço da sua revista, mas eu vou encaminhar para você. Foi o pastor Naor que ministrou, porque o pastor Luísio, ele está agora lá na Europa, na França, numa conferência na nossa igreja, e aí o pastor Naor ministrou, e foi um ambiente de muita vida, muita unção, e eu recomendo. Irmãos, toda palavra que é ministrada de manhã no Bueno, ela está no YouTube, no canal do pastor Luísio e do pastor Naor. Recomendo que você ouça também. A minha fica no meu canal PR Arlão Oliveira, no YouTube. Terça-feira a gente coloca ela lá. Mas hoje a palavra foi tão especial. De manhã eu fui tão abençoado, fui muito enriquecido. Recomendo que você ouça também, para que você seja abençoado. Queridos, hoje nós iremos falar, esse é um culto especial, que é o dia no qual nós separamos no ano inteiro para a oferta de missões mundiais, que nós temos aqui como Igreja Videira. Nós levantamos um recurso que dá para sustentar durante o ano todo, não só a Goiânia, mas todas as videiras, as obras que nós temos lá no continente africano. Nós estamos em Moçambique. O pastor de lá não consegue sustentar, a igreja lá não se sustenta. Estamos em, acho que mais de 2 cidades em Moçambique. Estamos no Zâmbia, Tanzânia. Estamos em Angola. Vamos entrar agora, se eu não me engano, em Nigéria. Começamos uma célula lá na Austrália. Estamos no Paquistão, Nepal. Já ouviu falar em Nepal, irmãos? Nepal. É no meio da Ásia, no meio das montanhas, lá no Tibete, onde tem aquela montanha, o Monte Everest, onde é o monte mais alto, 8.000 e tantos metros, acima do nível do mar. Nós estamos lá. Tem uma igreja videira na qual nós estamos à frente. Na Índia, país que tem 1.470 bilhões de habitantes, nós estamos lá. Agora só não me faça falar o nome da cidade. Eu estou com ela aqui na boca para falar, mas não. Mas enfim, estamos lá. Estamos já na República Dominicana, um paiseco, uma ilha que está no Caribe. Estamos em todos os países, exceto Guiana Francesa e Suriname, na América do Sul. Estamos agora em uns países ali na América Central. Estamos, se não me engano, Nicarágua, o Panamá, República Dominicana, México agora, Estados Unidos. Já temos várias igrejas, temos mais de 20 igrejas nos Estados Unidos. Igreja no Canadá. Na Europa quase toda, Portugal, Espanha, Itália. Temos 2 igrejas com quase 1.000 membros lá em Portugal. Temos uma igreja com mais de 5.000 membros lá em Cusco, do lado de Machu Picchu, lá no Peru, de peruanos. Você faz parte dessa igreja. Nós estamos cumprindo com o que está escrito em Mateus capítulo 28. Ide, portanto, pregai o evangelho a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo que vos tenho ordenado. E eis,
que estarei convosco até a consumação do século. Irmãos, eu louvo a Deus, porque nós não somos uma igreja perfeita. Não existe a igreja perfeita. A igreja, ela é constituída de homens e mulheres que têm falhas. Não existe a estrutura perfeita. A estrutura perfeita, ela vai vir do céu, que é a Nova Jerusalém. Essa é a estrutura perfeita. Mas eu louvo a Deus porque realmente eu estou no lugar que eu sinto alegria de estar, e de acordo com o meu entendimento, é a melhor maneira de edificar a igreja. Onde cada membro é um ministro. Você sabia que muitas dessas igrejas que nós abrimos, sabe como foi que abriu? O irmão que morava aqui, decidiu para mudar para um outro país, chegou lá, procurou uma igreja, não se sentiu confortável em nenhuma, falou, pastor, como nós vamos fazer? Falou, começa uma célula. E várias dessas igrejas, eu quero te dizer que são centenas de igrejas que foram abertas através de irmãos, como você, que um dia resolveu sair da nossa cidade e foi para um outro estado, ou foi para um outro país e começou uma igreja. Fala assim, graças a Deus. Nós entendemos, olha aqui para mim, queridos. Muito importante você entender como é que nós somos como igreja. Olha para mim. Nós não somos uma igreja aonde qual o pastor, ele é como um comércio que atende uma clientela que vem no culto para receber o seu produto. A igreja é boa, tem um produto bom, um serviço bom, ela me atende. Não, nós não somos uma igreja onde o membro é um consumista de serviços da igreja, não. Nós estamos edificando uma igreja como a Bíblia nos ensinou a edificar, onde cada membro é um ministro. Nós somos uma nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, uma nação, sacerdócio real, nação santa. Efésios capítulo 2, verso 10 diz, olha só o que diz, que nós somos feitura de Cristo, criado para as boas obras. Você foi criado, destinado para algo. Há uma obra a ser feita. E uma delas está lá em Mateus 28, projeta aí para nós, Mateus 28, 18. Olha só o que o Senhor nos comissionou. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Jesus. Agora o que fala, verso 19. As últimas palavras de Jesus. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as... Nós somos uma igreja que está fazendo discípulos de todas as nações? Nós já estamos em mais... Vai chegar, esse ano, eu creio que nós vamos chegar a umas 45 a 50 nações. É quase que 1/4 das nações que existem no mundo. Vamos entrar agora na Oceania, que era o último continente que nós não tínhamos chegado. Estamos com a célula lá. Discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Verso 20. E ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do... Aí ele dá uma confirmação, falei, eu estarei com você. Queridos, eu louvo a Deus. Nós estamos falando aqui agora. Nós ainda não temos uma casa de abrigo para idosos, mas vamos ter. Logo, logo nós vamos ter, anota. Não vai demorar muito tempo. Nós teremos uma casa para cuidar de idosos. Nosso país está envelhecendo, logo, logo nós vamos precisar disso, porque nós vamos acolher os nossos idosos, que de repente não tem tanta condição. Apesar do que, olha aqui para mim, você sabe que eu nem sei se vamos ter para cuidar dos nossos. Nós vamos ter para cuidar dos outros. Porque dos nossos, a graça do Senhor vai nos alcançar e nós iremos desfrutar de uma vida abundante, iremos cuidar dos nossos. Amém? Talvez nós vamos cuidar dos outros. Vai ser oportunidade. Mas aqui nós cuidamos das crianças. Não sei se você sabe, aqui ninguém passa fome.
Só passa se não nos contar. Porque nós temos cesta básica para abençoar todo aquele que tem necessidade. Ninguém. Alguém fala, alguém passou fome. Não, passou porque quis. Porque se procurar a gente resolve na hora. Nós temos o instituto, que todo primeiro domingo do mês, os irmãos trazem cesta básica, e mesmo quando acaba a cesta básica que os irmãos trazem, nós vamos lá e compramos e damos para os irmãos. Abençoamos de várias maneiras. Abençoamos de várias maneiras. Eu louvo a Deus que nós somos essa igreja. Mas, olha só, nós não podemos ficar encucados com as coisas dessa terra. Hoje é um dia que nós iremos tirar uma oferta. Eu quero mostrar algo para vocês. Está lá em Mateus capítulo 6, verso 19. Mateus 6, 19. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, onde os ladrões escavam e roubam. 20. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu. Fala assim, eu preciso juntar tesouro no céu. Agora, como que é isso? Vamos lá. Onde a traça e a ferrugem não corrói, onde ladrões não escavam nem roubam. Ok? Coloca lá 1 Timóteo capítulo 6, verso 17. 1 Timóteo capítulo 6, verso 17. Exorta aos ricos, porque não é errado ser rico, não. Amém? Errado é você amar o dinheiro. A raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. Eu vou te mostrar que não é errado ser rico. Olha só. Isso é Paulo falando para Timóteo. Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, que fica crendo que com dinheiro está tudo organizado. Mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Verso 18. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas. Ricos de quê? Então a riqueza do céu é a riqueza de boas obras. E o que seria? Generosos em dar. E prontos em repartir. Verso 19. Que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Amém? A riqueza em si não há nada de errado. Eu oro para que você prospere. Amém? Amém? A palavra de Deus diz que nós iremos comer o melhor dessa terra. Amém? Que o justo não mendigará o pão. Amém? A Bíblia diz que é melhor dar do que receber. Amém? Como é que você vai dar se você não tem? Nós não somos Robin Hood. Roubamos do rico e damos para os pobres. Não. Para você dar, você precisa ter. Lá no céu tem escassez? Lá no céu tem escassez? Tem ou não? Lá no céu, como é que se refere às ruas que vão ter na Nova Jerusalém? Ouro. Por que que a Bíblia fala que vai ter ouro nas ruas de Nova Jerusalém? Você vai pisar em cima de ruas de ouro, como que vidro. Por que isso? Para mostrar que lá não tem escassez. E que aquilo que alguns homens matam e roubam, lá no céu vai ser cascalho. Agora, claro, não estou falando que todos nós devemos ser ricos. Não, não. Nem todos serão ricos. Mas uma coisa eu sei. Todos devem ser prósperos. Fala para o seu irmão, fala assim, meu irmão, Deus te chamou para ser próspero. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Vocês gostaram, né? Receberam a palavra. Agora olha aqui para mim. Voltando para cá. Vem cá comigo aqui, olha para mim. Precisa da sua atenção. Voltando para cá. Você sabe como é que nós começamos a nossa igreja? Em uma garagem, na casa do pastor Naor, com 50 membros. Hoje nós devemos estar somando crianças e jovens e adultos do mundo inteiro, devemos ter quase que 300 mil membros. Fala glória a Deus. Isso há 26 anos atrás.
26 anos atrás. Ou seja, Deus está conosco. E os irmãos também têm acreditado nessa obra e têm investido. Teríamos um prédio como esse aqui, nesse bairro, de graça? A prefeitura iria dar um prédio desse aqui para nós? Não. Dá para a igreja católica. Mas para a igreja evangélica, não. Esses terrenos todos que você vê aí de igrejas católicas, todos foram doados para a prefeitura. Mas a igreja evangélica, não. Não, e nem acho que é errado, não. Melhor é não dar. Deus vai sustentar a obra. Nós não precisamos de prefeitura e de Estado para nos sustentarmos aquilo que é de Deus. Deus vai nos abençoar e nós queremos sustentar. Amém? Nós não somos o povo que depende do Estado. Você vai ser próspero e você vai abençoar é o Estado, se necessário. Não é o Estado que vai te abençoar, não. É você que abençoa o Estado. Amém? E olha só, nós começamos lá há 26 anos atrás. Só que aí, como eu falei para vocês, os irmãos foram mudando e foram abrindo igrejas, porque nós somos uma igreja onde cada membro é um ministro. Então, por isso que nós espalhamos. Aí chegou uma época que os irmãos começaram a mudar para as capitais. Nós lançamos o projeto, cada videira em uma capital. E assim nós temos hoje, em cada capital nós temos uma videira. Mas não só mais nas capitais. Hoje nós estamos, em vários, somos mais de 1.000, videiras são 900. Videira e vinha somos mais de 1.300 igrejas. Devemos chegar esse ano a 1.500 igrejas no país inteiro e no mundo inteiro. Fala glória a Deus. Irmãos, teríamos como se Deus não estivesse conosco? Claro que Deus está conosco. Nós não teríamos um prédio como esse aqui, porque com certeza ele surgiu porque irmãos ofertaram de todos os demais prédios, né? E aí nós podemos comprar aqui essa área, temos uma estrutura que acomoda os irmãos, temos um estacionamento, e que quando eu cheguei aqui era vazio, e nós estamos vendo esse estacionamento ser cada dia mais cheio ao ponto de não caber os carros aqui. Amém? Mas, aí nós começamos a enviar irmãos para as outras nações. A primeira viagem minha, internacional, foi plantando igreja na Alemanha. O seu pastor aqui um dia foi fazer um encontro, lá na Alemanha, em Hagen, na Alemanha, um encontro e uma capacitação de líderes. Claro que tinha alguém traduzindo para mim, porque meu alemão é muito limitado. Jesus liebt dich. Jesus te ama. Pronto. Em alemão você aprendeu algo. Enfim, a primeira viagem minha, eu tinha acabado de casar. 5 meses após o casamento, eu e minha esposa, nós fomos para lá, fizemos 10 dias de missão e mais 8 dias passeando. Nós fomos para lá e nós fizemos um encontro e abrimos 5 igrejas na Alemanha. 5 igrejas foram abertas depois de uma viagem missionária. E assim nós estamos em vários países. Mas, queridos, deixa eu falar algo para você. Talvez você não vai ser enviado. Talvez você não vai ser um missionário para outra nação. Talvez você não vai lá para o Iraque pregar o evangelho, né, Orlando? Fala graças a Deus. Lá para o Irã. Mas você pode sustentar. Sim ou não? Sim. Com a sua porção, com a sua medida, segundo o que tiver proposto no seu coração. Mas você pode sim ser participante. O apóstolo Paulo, fala a respeito disso, nas suas epístolas, de irmãos que eram pobres, os macedônicos, que não tinham condição financeira, mas mesmo assim eles rogaram e pediram para que fossem participantes, ou seja, eles deram além das suas posses. Não era uma igreja rica. E eles se tornaram participantes. Você sabia que pode ser que quando a nossa oferta chega lá no Nepal, lá no Paquistão, alguém vai ficar muito alegre, o pastor de lá. Vai falar, e ele é paquistanês, nepalês, os nossos pastores dessas regiões, eles não são brasileiros que estão lá. São locais. Que eles vão fazer uma oração sincera, falar: Deus, obrigado por esses irmãos lá do Brasil que enviou essa oferta. Olha aqui para mim. Há muito poder numa oração como essa. Oração de gratidão.
de alguém que está lá no campo. Você sabia que tem igrejas que nós temos na Ásia, na África, agora vamos entrar em Nigéria, que é um país que tem muitos muçulmanos, que eles correm risco. No Paquistão, nós temos o culto, e lá na porta do culto, no Paquistão e no Nepal, tem irmãos com metralhadora. Seguranças lá na porta da igreja. Porque são locais onde, de repente, entra um muçulmano, vai lá e queima, bota fogo, fecha as portas e os irmãos cristãos morrem lá. Mas aí você fala, pastor, eu não tenho um chamado pastoral, eu não vou mudar de cidade. Mas você pode abençoar. Fala para o irmão do seu lado, fala assim, meu irmão, vamos fazer parte disso? Mas olha só, olha aqui para mim. Mas você também pode ser enviado. Para onde? Para o seu trabalho. Você foi enviado para a sua família. Pregue o evangelho lá no seu trabalho. Pregue na sua família. Você foi enviado para aquela rua que você mora. Pregue o evangelho lá onde você mora. Você foi enviado, né, para algum lugar você está. Então, pregue o evangelho, as boas novas. Amém? Mas olha só. É muito importante, projeta aí Mateus 28, 11, do verso 11 ao 15. É muito importante você entender que quando você semeia o seu dinheiro, a sua oferta, ela vai patrocinar o evangelho em outros lugares. Olha só, indo elas, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram os principais sacerdotes tudo o que se sucedera. Isso aqui é porque Jesus havia ressuscitado. E os guardas ficaram impressionados, que quando viu não tinha ninguém no túmulo, e voltaram lá e contaram para os religiosos da época. Reunindo esses religiosos, em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados que estavam lá vigiando o corpo de Jesus. Deram grande soma. Para quê? Verso 13. Recomendando-lhes que dissessem, mentindo, vieram de noite os discípulos de Jesus e roubaram enquanto dormíamos. Verso 14. Caso isso chegue ao conhecimento do governador, que era o Pôncio Pilatos, nós iremos convencer, persuadiremos e vos poremos em segurança, para que o governador não matasse eles. Verso 15. E eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Esta versão divulgou-se entre os judeus até o dia de hoje. Jesus ressuscitou, os guardas abriram lá o sepulcro e viram que não tinha nada, entraram no sepulcro e viram que não tinha nada, foram lá para falar para os fariseus, os religiosos, falou, olha, aconteceu algo bom. Falou, nós vamos te dar um grande quantia de dinheiro para vocês mentirem. E nós vamos guardar vocês do governador para ele não matar vocês. Ou seja, o diabo tem levantado pessoas e patrocinado contra o evangelho, para que essa verdade que nós pregamos não seja espalhada por toda a terra. O mundo jaz no maligno. Tem lugares que pessoas recebem para trabalhar lá e eles não deixam um cristão se levantar para pregar o evangelho. Sabia disso? Sim. Eu estava nessa missão na Alemanha, eu fui tentar orar com um grupo numa estação de trem na Holanda. Os guardas chegaram lá e pediam para a gente parar. Você tem uma noção. Mas nós somos a igreja que vai patrocinar para que o evangelho possa ser espalhado por toda a terra, todos os 4 cantos dessa terra. Quem crê diz amém. É porque nós não temos noção, você ainda não tem noção da onde tem chegado essa mensagem. Mas é através de você, foi através desses 50 irmãos que começou uma obra em Cristo e Deus tem promovido. Mas havia lá 2 homens de Deus, José de Arimateia e Nicodemos, que se levantaram e cuidaram do corpo de Cristo. José de Arimateia deu um linho finíssimo para enrolar o corpo de Cristo depois da crucificação. Nicodemos José de Arimateia deu o túmulo, que era caríssimo, igual hoje é caro, lá era mais caro ainda, porque era um lugar de privilégio.
Um túmulo que nunca tinha sido usado. E Nicodemos deu um linho finíssimo. 2 homens de Deus se levantaram para cuidar do corpo de Cristo, que não havia ressuscitado ainda. Investiram financeiramente, comprando o melhor. Quem que é o corpo de Cristo hoje? Fala assim, vocês estão me entendendo? Quando você investe no corpo de Cristo, quando você cuida do corpo de Cristo, quando você faz parte das obras que Deus tem feito aqui, das boas obras que nós temos aqui, você está sendo alguém que está investindo no reino de Deus. Quem crê diz amém. E olha só, tudo que você semeia, você vai colher. Projeta para nós aí, Marcos 4, 26. Nosso tecladista pode subir aqui, por favor. Olha só o que diz. E disse ainda, o reino de Deus é assim, como se levanta um homem, lançasse a semente à terra, depois dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio da espiga. Verso 29. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Olha aqui para mim. Aqui está falando que o reino de Deus é assim. Você lança uma semente e dorme. E descansa. Fala assim, fala Deus. Você lança uma semente, porque quando eu falo assim é para falar comigo, amém? Você lança a semente e depois dorme, acorda, e ela vai germinar. Deixa eu falar para vocês. Olha, tudo bem que a semente pode ser você mesmo, no aspecto de você dar a sua vida, o seu tempo. Porque tempo hoje é dinheiro. Fala com um motorista de Uber. Tempo é dinheiro. Tem alguns que falam, não, estou trabalhando 16 horas. Você fala, não, vamos lá no culto. Eu, não posso ir no culto, não. Então, se é motorista de Uber e está aqui no culto, glória a Deus por você. Mas tem alguns que já falaram para mim, falaram, não sei se vai dar tempo. Se eu estiver passando por lá, eu até posso ir. Mas a semeadura também é dinheiro. O dinheiro fala da sua maturidade espiritual. Olha aqui para mim. Você fica achando que pastor é batedor de carteira. Olha, pode ser que tenha pastores que são assim. Mas olha, tem pastores que são homens de Deus. Que não foram levantados para bater carteira de irmãos. Não. Tem pastores que são homens de Deus. Que não estão ali para bater a carteira de membro. Não. Aliás, eu tinha um restaurante. O meu salário, quando eu deixei em 2015, é maior do que o que eu recebo agora. Acho que agora está começando a querer empatar. Aleluia, não. Aleluia pelo empate, né? Tem que passar. Mas eu deixei de ser um empresário e vendi. E hoje ainda existe. Levei até o João Pedro lá, ele viu, né? A estrutura do espaço de festa. Muito bonito que ainda existe. Para ser pastor, por conta de um chamado. Não foi porque eu falava, vou ser rico. Se fosse para ser rico, seria outra coisa. Porque a maioria dos pastores não são ricos, não sei se você sabe. A maioria esmagadora, um ou outro. O nosso pastor, realmente o nosso pastor, é porque ele é um fenômeno. Muito favorecido. Escritor de centenas de livros. Um grande homem de Deus, que se ele tivesse no mercado de trabalho, ele seria mais rico ainda. Mas ele também decidiu nem seguir a sua profissão. Se ele falasse, eu vou ser um juiz, ele seria. Nosso pastor, ele tem capacidade para isso. Se ele falasse, eu vou ser um juiz, ele seria um juiz federal. Mas ele não quis nada disso, quis um chamado. E quando ele começou, ele era muito pobre. E Deus é que foi abençoando e prosperando ele. Tudo que ele coloca a mão, prospera. Tudo que ele bota a mão, prospera. Mas enfim, eu não quero falar disso. Deixa eu te falar algo. Então, quando você traz a sua oferta para a igreja, você está apoiando. E o bom da videira, sabe o que é?
Ninguém é obrigado a ofertar. Ninguém. Se você não ofertar, a maldição te pega ali na esquina com uma doença, você vai ter que deixar o seu dinheiro, seu dízimo na farmácia. Não. Nós cremos piamente, verdadeiramente, que quem é filho não está mais debaixo de maldição. Ele é abençoado. Mas nós estimulamos os filhos a semearem, porque esse princípio não deixou de ter, está lá em Coríntios. Quem pouco semeia, pouco colhe. Quem muito semeia, muito colhe. Pastor, mas eu vejo homens que são avarentos, são crentes e são ricos. Mas é rico na força do braço. Porque existe uma riqueza que vem de Deus e nela não traz mal nenhum. Mas, entenda, eu quero que você chegue no céu como pastor e você seja rico lá no céu. Que você faça investimento a longo prazo. Os sábios investem a curto, médio e longo prazo. Quando você está investindo aqui, você está trazendo uma oferta, um dízimo, devolvendo, você está patrocinando a mensagem do Evangelho. E deixa eu te falar algo. Muitas vezes alguns vão semear dinheiro, mas vai colher sabe o quê? Bênção no casamento. Outros vão estar semeando aqui uma oferta, mas vai estar colhendo o quê? Bênçãos para com seus filhos. Mas outros vão estar semeando dinheiro e vai estar colhendo muito dinheiro. Porque eu vou te falar algo, o mais importante é você ter favor. Quem tem favor tem tudo. Né? Está aqui um homem favorecido, né? Está desfrutando, demorou, né? Demorou. Ailson. Mas a bênção tem chegado na sua casa. Você semeou, dormiu, acordou, dormiu, acordou. Uma hora vai chegar. Apenas continue crendo. Quem crê diz amém. Esse é o reino de Deus. Fala assim, o reino de Deus opera por meio de semente. Você sabia que Deus colocou primeiro as sementes na terra? Aí a chuva veio depois e cresceram as plantas. Tudo é uma semente. Adão e Eva foram sementes que foram plantadas ali no jardim do Éden. O nosso Deus, ele não é o Deus de colocar coisas prontas. Não, quando se uma criança é concebida, é uma sementezinha. Assim que a gente ensinou os filhos. A Lenda fala, não, Deus colocou uma sementezinha lá no útero. De certa maneira é uma semente, Deus. Tudo é uma semente. Ei, olha aqui para mim. O que você faz com o seu dinheiro, está falando de sementes. Alguns colocam nesse mundo. Outros vão colocar no reino de Deus. Tem dois reinos aqui nessa terra, sim ou não? Tem um reino das trevas, o império das trevas e o reino da luz. Tem o mundo e tem o reino de Deus. Quando você decide semear, você entra numa dimensão diferente, na dimensão espiritual. Quando você oferta, você vai experimentar de resultados de governo de Deus, do governo de Deus na sua vida. O reino de Deus não é comida nem bebida, é justiça, paz e alegria. Mas ele funciona como? Como semeaduras. Olha esse princípio, a semente, ela abre portas que as circunstâncias não conseguem abrir. Vocês conhecem aqui a história da viúva de Sarepta? 1 Reis 17, verso 8. 1 Reis 17, verso 8. Projeta para mim, por favor. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-se ali, onde ordenei uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha.
Ele a chamou e lhe disse: traz-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traz-me também um bocado de pão da tua mão. Porém, olha o que essa mulher falou para o profeta. Ela respondeu: tão certo como vive o Senhor, teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E, vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Olha a situação caótica. Ela estava apta a ofertar? De acordo com os olhos naturais? Não. De jeito nenhum. Elias lhe disse: não temas, vai, faz o que dissestes. Mas, fala assim, primeiro, é forte isso. Faze dele para mim um bolo pequeno, trazemos aqui fora, depois fará para ti mesma e para o teu filho. Primeiro foi para quem? Para o profeta. Que está representando quem? Deus. Primeiro é de, fala assim, o primeiro é de Deus. O primeiro não pode ser para Saniago. O primeiro não pode ser para Selg, para Enel, para qualquer coisa que tem aqui, para Tropical. Não. O primeiro era de quem? De Deus. Imagina se eu faço isso e alguém vê e posta. Eu sou cancelado. Pastor mercenário pega comida de viúva pobre e deixa ela sem comida. Acabou, vocês iam embora, ia sobrar meia dúzia aqui. Meus meninos iam ficar aqui e mais uns 6. Muito mais, que vocês são homens de Deus. Vocês entendem a palavra, brincadeira à parte. Olha só, segue adiante. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até ao dia em que o Senhor fizer chover sobre essa terra. Ele falou: ó, oferta para mim, que eu vou te sustentar. Quando você dá para Deus, Deus te sustenta. Quando você dá para esse mundo, você fica à mercê desse mundo. Verso 15. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. E assim comeram ele, ela e a sua casa, e muitos dias. Da panela da farinha não se acabou, e da botija de azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Irmãos, olha aqui para mim, me dá sua atenção. Olha para mim. Está aqui um princípio poderoso. Nós temos medo de dar e faltar, sim ou não? Sim ou não? Sim. Eu pedi para Deus uma semente. Deus me deu. Eu falei: Deus, estou precisando. Mas se Ele não tivesse dado, eu ia dar uma oferta mesmo não podendo. Aliás, isso aqui me faz falta. Seria de muito bom grado para mim hoje. Vai servir para o dia 20, o dia do cartão, que cai o cartão na conta. Mas eu falei: Senhor, primeiro é do Senhor, o Senhor que me sustenta. E tem sido assim desde quando eu converti. Desde quando eu deixei de ter a renda do restaurante, Deus tem me sustentado. E quando eu falo para você, eu tenho provado disso. Claro que tem dias que são difíceis, claro que tem dia que minha fé ela é abalada. Claro, eu não sou esse homem, como os apóstolos. Eu ainda não cheguei, estou longe. Mas eu prossigo para o rumo, para o alvo da soberania, vocação que o Senhor tem para mim. Eu quero cada dia mais e mais crescer em fé, para apropriar de toda a riqueza, bondade, provisão que vem do céu. Mas olha só, não seja natural. Eu já contei para vocês aqui, a equipe de louvor pode subir. Quando eu saí do restaurante, um pouco antes, estava saindo de uma crise e comecei a prosperar. Eu juntei um dinheiro, e agora eu vou contar para vocês, eu vou perder a bênção, já contei já, então, que sirva de testemunho. Porque uma mão sua faz, a outra não deve saber, mas faça isso para vocês. E aí,
Eu tinha um dinheiro e chegou o final do ano, eu ia ofertar a oferta das primícias. Aí eu falei, vou dar a maior oferta. Mas aí o Espírito Santo colocou no meu coração algo. Aí eu falei, vou dar o que eu tenho na conta. E a hora que eu tinha juntado, eu estava juntando para dar entrada numa casa. E aí o diabo sentou do meu lado 3 dias. O bafo quente dele no meu ouvido, isso era lá para o dia 28 de dezembro. Não faz isso não, isso é loucura, você está empolgado demais. Isso é coisa de gente empolgada. Faz isso não. Aí eu, não faz isso não. Aí chegou o dia 31, fui lá no dia do meu aniversário. Dia 31, eu fui dessa oferta. Dessa oferta, eu já colhi 30 por 1. Foi a maior oferta que eu dei na minha vida. Eu podia ter ofertado mais ainda. Porque quanto mais semeia, mais você colhe. Irmãos, foi a maior oferta e foi a que eu mais colhi. Porque Deus é verdadeiro. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Ele é verdadeiro. Deixa eu te falar algo. Há um princípio espiritual. Há um princípio. Deus não procura o valor da oferta. Porque muitas vezes você vai dar algo pequeno. Como a viúva pobre, mas ela deu tudo que tinha. Era pouquinha coisa. Mas o próprio Jesus disse, diante do gasofilácio, essa viúva pobre que deu essas 2 dracmas, deu mais do que todos os homens ricos que havia lá. Ei, jovens, nunca deixe de ofertar por falar que você ainda não trabalha. Sempre chega alguma coisa na sua mão. Aquele que diz que não tem nada, até o que tem lhe será tirado, é o que diz as Escrituras. Mas sabe que você pode ofertar mesmo no tempo difícil. Deus vai contar, talvez a sua oferta pode ser a maior da noite. Porque talvez você está passando um tempo difícil e aquele valor, ela é poderoso. Semeadura, você pode semear de várias formas, como eu já falei para vocês, você pode semear tempo, dinheiro, serviço, hospitalidade, generosidade, influência, conhecimento, trabalho, mas dinheiro é a principal oferta que você pode dar. Ela diz a respeito da sua maturidade. Mas tem uma coisa, fala assim, a colheita, não, repete comigo, fala assim, a colheita é sempre maior do que a semeadura. Em Deus sempre é maior. Não tem lá, plantou 1 e colheu 1. Não, semeou 1 e colhe a 30, 60 e a 100 por 1. Há uma porção maior, e quem crê diz amém. Teve uma viúva não, perdão, uma mulher rica, uma sunamita, que ela via lá o profeta Eliseu passando sempre ali diante da sua casa e indo servir a Deus. E ela decidiu junto com o marido dela, falou assim, vou fazer uma casa não, um quarto para esse profeta. Vou arrumar uma cama, uma botija, deixar lá uma lamparina para ele, vou deixar organizado. Essa mulher fez um quarto para servir um homem de Deus nas suas viagens. Porque antes não tinha tantos hotéis, era só nas grandes cidades, as hospedarias. E eles andavam longas distâncias. Mas ela viu ali a peleja e falou, eu quero servir. Como que eu posso servir esse homem de Deus? Ele está precisando de tal coisa, eu vou servir ele com aquilo. Olha só, preste atenção. Essa mulher semeou um quarto. Sabe o que ela colheu? Um filho. Ela não poderia dar à luz. Ela não poderia dar à luz. Os servos estão entregando envelope de oferta. Se alguém quiser, levanta a sua mão. Mas enfim, para a gente terminar essa parte, fala assim, a semeadura nos liberta da ganância. Quando você semeia, você está sendo livre da ganância. O ganancioso não dá, mas o generoso, ele dá e ele vence a ganância. Você quer vencer a ganância? Você quer vencer Mamon? Está lá em Mateus capítulo 6, verso 24. Não tem como servir a 2 senhores.
Ou você agrada um e despreza o outro. Ou você serve a Deus, ou você serve a Mamon. Como é que você vai vencer Mamon? Ofertando, servindo a Deus. Sempre. E a nossa oferta, ela sempre está conectada com o avançar do reino. Quando você oferta, que o reino está avançando. Vamos crescer, vamos ter novas igrejas, sustentar novos missionários e vamos edificar a igreja do Senhor. E olha só, vou contar para vocês uma história verdadeira. Eu vou passar para vocês, para os líderes, um videozinho dessa história e nós vamos encerrar com ela agora. Olha aqui para mim. Tinha um pastor, se não me engano, acho que no interior de algum estado do Nordeste. E ele era pastor lá e ele tinha um programa na rádio. Ele pagava lá um horário. E começou a atrasar, e aí, se ele não pagasse aquele mês, iria encerrar o programa. E aí ele falou, olha, no programa, olha, eu estou precisando de levantar um recurso e tudo. Então, se você quer nos ajudar para que o programa continue na rádio, oferta. Aí teve uma mulher, ela e o marido dela, escutou aquilo e ficou muito constrangido. E foi agora, aconteceu nesses anos agora. E aí ela foi e falou, nós não temos nada, mas nós temos lá umas galinhas, uns galhos, eu vou ofertar o galo. É o que eles tinham. Eu poderia ofertar uma galinha, porque tinha mais galinhas e só tinha um galo. Mas ela decidiu dar o melhor, o mais caro. Pegou o galo, levou para o pastor chegou, pastor do interior acostumado com isso. Há muito valor, um galo do interior, um galo bom tem. Pegou o galo, falou, mas ele não podia fazer uma rifa. E aí, ele pegou esse galo e tudo, e simplesmente, um pastor de Minas, rico, ficou sabendo desse anúncio, desse pastor do interior do Nordeste, da igreja lá, e falou, e ele conhecia esse pastor, falou, está precisando de um recurso. Ele falou, opa, não vai parar esse programa não. A igreja dele lá em Minas, rica, levantou o recurso, pagou a rádio o ano inteiro. Pagou os 4 meses para trás, pagou o ano inteiro, né, Nath? Fala, Deus. E aí, o pastor ficou muito feliz, tudo. E aí acabou que esse pastor foi pregar fora, esse pastor de Minas foi pregar fora. Está lá no Canadá pregando. Contou esse testemunho, falando, olha, o que foi? Uma situação como essa, né? Um pastor clamou a Deus e Deus foi lá e sustentou ele. E aí os irmãos da igreja lá no Canadá falaram, mas peraí, e o que aconteceu com essa mulher que deu o galo? Uai, não, sabemos. Falou, mas como que era a história dela? Falou, não, ela não tem. Falou, não, os irmãos da igreja lá do Canadá falaram, não, nós vamos comprar, que sabia só que ela trabalhava numa terra que era alugada, ela era meieira. Falou, não, nós vamos juntar o dinheiro e comprar a terra para ela. Aí foi lá, mandou o dinheiro depois para o pastor, entregou para essa mulher e ela comprou a terra na qual ela trabalhava como meieira. Passa mais um pouco, esse pastor contando o testemunho. Aí conta na outra igreja, os irmãos da igreja, mas espera aí, e como que é lá a casa dela? A casa dela, chão batido. Os irmãos foram lá e compraram uma casa para a irmã. Aí vai numa outra igreja, contou. Aí lá no Nordeste, não tem água, está escassez de água e tal. Outra igreja foi lá e falou, não, nós vamos colocar um poço artesiano para essa mulher. Vai ter água, vai ter casa e a terra é dela. Em resumo, um galo, um galo, um galo, um galo, um galo, um galo, um galo que foi semeado, um galo que foi semeado, Você tem noção? Olha aqui para mim. O tanto que você semeia, não importa, pode ser pequena a oferta, mas nas mãos de Deus, Ele pode multiplicar de maneira exponencial, e aquela oferta se tornar algo extraordinário.
um esperma, um óvulo, que a gente nem enxerga, por olho nu, surgiu você. Na mão de Deus, um átomo pode virar uma explosão. Alguns dizem que é Big Bang, né? É quando Deus falou Big Bang, haja luz e houve luz. Olha aqui para mim, jovens. Não ignore a moeda que você tem. Porque havia um jovenzinho que ofertou 5 pães e 2 peixinhos. E essa oferta alimentou mais de 30 mil pessoas. A Bíblia está cheia de histórias assim. E hoje eu quero te dar a oportunidade. Se você quer ofertar, fica de pé. Primeiramente, vamos fazer o seguinte. Quem vai devolver o dízimo hoje, fica de pé. Somente quem vai devolver o dízimo hoje, pode vir aqui à frente. Quem vai devolver o dízimo hoje? O que é o dízimo? O dízimo é a maneira mais representativa da parte bíblica que faz com que a igreja seja sustentada. São irmãos que pegam 10% e devolvem como primeiro para o Senhor. Não é vergonha. Alguns falaram isso para o Walter Dan. Eles estão lá fazendo uma consultoria, isso lá em São Paulo, e o Walter Dan é o dono do Arroz Cristal Alimentos. E aí fala, mas como que é? Esses 10% vendo no balancete dele, esses 10% é para onde? É para a igreja. Mas peraí, a igreja é sócia, é 10% do faturamento, do lucro seu. Você nem ganha isso de lucro. Ele falou, não é sócio não, você está errado. Deus é dono da minha empresa e eu sou mordomo. Quando você devolve o dízimo, você está dizendo, quem que é o dono de tudo que chega na sua mão? É Deus. Você e eu somos mordomos. Deixa eu orar por vocês. Pai, em nome de Jesus, eu oro por cada um desses dizimistas que estão devolvendo o dízimo hoje. Eu os abençoo e peço, multiplica a 30, a 60 e a 100 por 1. Surpreende eles com a tua bondade, com o teu favor. Dá a eles uma porção recalcada, sacudida e transbordante. Eu oro e eu os abençoo em nome de Jesus. Pode devolver o dízimo no gasofilácio. Mas pode ficar aqui ainda assim, vocês dizimistas. Agora você que vai ofertar na oferta de missões mundiais hoje, fica de pé também quem vai ofertar. Pastor, eu já fiz o Pix, fica de pé. Pastor, eu já fiz a transferência, fica de pé. Está aqui o QR Code se você quiser. Tem cartão, maquininha de cartão lá no final para facilitar. Está aqui a transferência, os dados bancários, tem o Pix. Ergue para o alto a sua oferta. Quero liberar uma palavra profética sobre essa oferta. Nunca oferte por obrigação. Não faça isso. Se você estiver se sentindo obrigado, não dê. Se você estiver ofertando por medo, não faça. Mas só com alegria no coração. Deixa eu orar pela sua oferta. Pai, em nome de Jesus, eu oro por essas ofertas dos irmãos. Eu oro, ó Deus, conta essas ofertas diante do mundo espiritual e faça multiplicar essa semeadura, a porção recalcada, sacudida e transbordante. Pai, eu sei que alguns têm ofertado aqui hoje, não querendo em troca dinheiro, estão querendo outras coisas, clamando, fazendo como uma semeadura, numa expectativa de outras bênçãos, mas que eles possam saber que o Senhor já os abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Mas eu oro para que eles tenham uma colheita por meio dessa semeadura, ó Deus, que possa surpreendê-los, uma medida a 30, a 60 e a 100 por 1. Eu oro e abençoo cada um deles em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Pode trazer aqui à frente a sua oferta.
Vamos ficar de pé, deixa eu orar por você. Deixa eu te abençoar. Só as vozes. São todas as coisas. De novo. O que dele por ele para ele são todas as coisas. O que dele por ele para ele são a Ele a glória. Só a igreja. A Ele a glória. Sim. Aleluia. Aleluia. Pai, eu oro em nome de Jesus, eu abençoo cada um desses irmãos que aplicaram a fé deles, que eles possam compreender que eles têm glorificado o Senhor por meio da fé, a fé que agrada a Deus, a fé dos filhos de Deus, a fé daqueles que sabem que já receberam toda a sorte de bênçãos, a fé daqueles que compreendem a obra consumada de Cristo. Eu os abençoo e declaro que há favor disponível para cada um deles, que eles vão desfrutar de uma vida abundante, que eles vão desfrutar do reino de Deus aqui na terra. Eu os abençoo em nome de Jesus, e todos digam amém. Dá uma salva de palmas para o Senhor. Deus abençoe os irmãos, semana abençoada. Cumprimenta 2, 3 irmãos aí do seu lado, abençoa a semana deles também.